diz, olha, a moeda é um bode expiatório, ou seja, ela é um terceiro excluído que facilita as trocas. Como os bodes expiatórios, ela está sempre sujeita a retirar excessivamente da economia, da sociedade, retirar violência excessivamente ou insuficientemente. Transportando essa ideia para as nossas questões monetárias, o dinheiro estaria sempre submetido teria um equilíbrio muito pouco estável, ou não teria equilíbrio, estaria sempre submetido ou a um excesso de amor por ele, que seria a deflação, a consideração de que o dinheiro é muito importante, o dinheiro é estável, o dinheiro é tudo e não é nada, haveria um excesso a demanda por dinheiro seria forte e predominante, esse seria o mundo da deflação. Porque o dinheiro é valioso, o preço do dinheiro é cada vez mais valioso, né? O preço do dinheiro estaria subindo. Se o preço do dinheiro está subindo, as outras coisas estão ficando mais baratas quando expressas em dinheiro, estão vivendo num mundo de deflação. No caso, a outra tendência permanente que ameaça a estabilidade da moeda é a inflação. Se ela retira pouca violência, se ela não é um objeto de desejo muito desejado, é uma moeda, então, submetida à inflação. Nesse livro, A Violência da Moeda, ele imagina dois sistemas monetários. Um sistema monetário onde o Banco Central garante a liquidez dos bancos permanentemente. É um sistema monetário onde é difícil o banco quebrar. Nesse sistema, o dinheiro retira pouca violência. Ele não é uma coisa muito desejada. É um sistema submetido à inflação. Eu não sei se eu concordo com as ideias dele, mas eu estou expondo quais são essas ideias. Quando ele fala um sistema monetário onde o Banco Central garante a solvência dos bancos, onde as empresas não quebram frequentemente, ele está pensando no período 45-80, ou seja, no período dourado, vamos dizer assim, do keynesianismo e da economia capitalista. E ele está contrapondo esse sistema bancário, monetário, financeiro, com um novo que aparece após os anos 80, que é o sistema financeiro que dá origem que vem junto com a globalização financeira, onde os bancos quebram, onde a preocupação com a inflação é muito grande, onde a finalização de uma transação é ter dinheiro líquido e não confiar na solvência dos bancos. De fato, o regime bancário mudou, vamos dizer, antes de 80 e depois de 80. Antes de 80, no Brasil, por exemplo, a entrada o serviço bancário, que era e é uma concessão de um serviço público, tinha um número limitado de bancos. Para abrir um banco, você precisava comprar a carta patente, comprar o direito de ser banco de um outro banco que já existisse. Para um banco estrangeiro entrar no Brasil, ele precisava, o país de onde esse banco, da origem desse banco, precisava autorizar que um banco brasileiro abrisse um banco no país do banco que está querendo entrar no Brasil. Quer dizer, se o JP Morgan quer abrir um banco no Brasil, ele precisaria negociar com um banco brasileiro que estivesse disposto a abrir um banco em Nova York ou nos Estados Unidos. Era um mercado fechado. E os bancos não quebravam. A prática do Banco Central não deixava o banco quebrar. Então, você, ao depositar dinheiro num banco, qualquer um de nós não perguntávamos se banco é sólido, todos os bancos eram sólidos. Na época, nós tínhamos, antes de 80,
o Brasil tinha no máximo 100 bancos. E a carta patente de um banco era algo muito valioso. Era como um direito de ingresso num clube de elite. Era como se fosse um cartório. Não é? Depois de 80, particularmente depois de 94, tanto no Brasil quanto no mundo, houve um movimento de liberalização do mercado financeiro. Fim das regulamentações e abertura da competição. Para criar um banco, bastava que você tivesse capital. No início, um capital não muito expressivo. O Banco Mundial, o Brasil estava sob a crise da dívida externa, portanto ninguém prestava dinheiro para o Brasil, havia uma carência de dólares muito grande depois de 1982 e até 1994. O Banco Mundial fazia empréstimos que ele chamava empréstimos de política econômica. Ele emprestava dinheiro para alguns países, para o Brasil, por exemplo, se o Brasil adotasse uma política que ele, Banco Mundial, considerasse correta. Ele ofereceu para o Brasil 300 milhões de dólares em 1990, que hoje nem aparece no jornal. Ofereceu 300 milhões de dólares para que o Banco Central abrisse a possibilidade de criação de novos bancos. Apareceram os bancos múltiplos. Aí o número de bancos do Brasil passou de 100 para 400. Com a desvalorização do real em 1998, final de 98, começo de 99, houve uma crise bancária, vários bancos caíram e hoje nós temos um número de bancos da ordem de 100 novamente. O Attali e o Orleans estão falando desses dois regimes bancários diferentes. O regime bancário de poucos bancos, todos eles muito garantidos pelo Banco Central, nesse regime há uma tendência à inflação. E ele diz que essa tendência à inflação é que a moeda não retira muita violência, ela não é um bem muito desejado. E no novo regime, o regime onde existe uma pluralidade de bancos e todos eles podem quebrar, principalmente depois do PROER. O PROER foi um programa que mudou a legislação. O banco não quebrava antes de 80, não só porque o Banco Central não queria assumir essa responsabilidade, mas também porque a legislação não era conveniente para permitir que o banco quebrasse. Os bancos que quebravam nessa época entravam na justiça, o processo judicial demorava muito. Quando encerrava a liquidação do banco, os acionistas do banco estavam riquíssimos, eu já explico o porquê, e o Banco Central podia ser acusado de ter feito uma intervenção indevida. Com a mudança da legislação a partir do PROER, que é em 94, 95, a legislação passa a punir os acionistas dos bancos diretamente e a intervenção e liquidação de um banco passa a ser possível. Então, quebraram nessa época bancos antigos e considerados sólidos. O Banco Nacional, da família Magalhães Pinto, o Bamerindos, são os dois mais importantes. E os seus clientes, os seus depositantes, perderam os depósitos que lá tinham. Certo? Hoje, um cliente brasileiro, ele analisa em que banco ele vai pôr o dinheiro. Né? Porque ele sabe que os bancos podem quebrar, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele acha que esse regime, o regime que nós estamos vivendo, o dinheiro é mais importante, o dinheiro líquido, o dinheiro sem risco, quer dizer, o depósito do banco, o dinheiro mesmo, é mais importante, é mais significativo como um porto seguro de todas as incertezas da economia, por isso ele é mais desejado e por isso haveria uma tendência à deflação.